Bom dia, boa tarde e boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. 14 de junho de 2004, blog diário de 182 e minguando até 1108 dias. Quem não assistiu os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito. Obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu vou fazer continuação dessa terceira parte do relacionamento unificado, né? Eu parei falando sobre a imagem do corpo, sobre, né, o conflito, sobre o medo, sobre da onde que vêm os tantos feminicídios dentro da sociedade, pela desigualdade social, muitas das vezes, pelo ato de a gente querer, muitas das vezes, que os outros vivem o que você determina para o outro viver. As pessoas querem dominar, acha que tem direito de mandar na vida dos outros, acha que tem direito de mandar no relacionamento social. Como eu tenho dito, o relacionamento social, ele não está ligado a seu espaço de corpo, certo? De uma determinada situação, você pode colocar espaço de corpo aqui e espaço de corpo aqui e fazer um relacionamento corpo a corpo, junto com o relacionamento social. Porque esse relacionamento social, quando ele é corpo a corpo, ele é essa estrutura aqui. Aqui vai ficar vida da mesma forma, vai ficar espírito e vida, vai ficar com essa estrutura da mesma forma. Porém, todo relacionamento social, ele é espírito, tá, irmão? Ele é espírito, ele é glória de um corpo comum, ele é ato consciente. Hoje ele está atingindo no anticristo, por causa do sacrifício de Jesus. É atingindo no anticristo. Hoje está no espiritismo, na espiritualidade, no falso cristianismo, no falso Cristo, que é o cristianismo. Todas as coisas estão propagadas aqui, mas muitas das vezes as pessoas vêm com ideia sobre isso aqui, certo? Jesus vem cá e mata Emmanuel, então eles acham que pode determinar as coisas para viver dentro da sociedade. Uma determinada situação, a estrutura correta, sem ideologia nenhuma, é essa em cima aqui, essa primeira aqui. Eu tenho deixado aqui para nós entender. Aqui é uma segunda ideologia e aqui uma terceira ideologia, dividindo o relacionamento social. Aqui é como um corpo aparece de uma forma que a vida dele fica apagada. Eu já tenho dito isso na primeira parte. E aqui, isso aqui é o correto de Deus. Primeira vez. Estão tudo aplicando a ideologia. Você vê que eles se dividem, né, para formar um relacionamento social dentro dessas estruturas, né, que dentro da intervenção divina, né, Jesus usou essa estrutura, certo? Em uma determinada situação, Jesus, ele é o Espírito, certo? Ele é o Espírito e esse corpo, muitas das vezes, ele pode ser vida ou ele pode ser imagem. Se ele for a imagem, ele é Jesus. Ele é o sacrifício de Emmanuel, dividido aqui, ok? Aí,
se ele desligou, se ele ficou, se Jesus ficou sinalizado aqui com a imagem do sacrifício do corpo vivo, aí o relacionamento, isso tudo aqui foi para o relacionamento social. E as pessoas começaram a propagar a falsidade de um corpo e outro. Ok? Vamos seguir em frente, né? Relacionamento unificado. Vamos seguir. Todos os corpos têm que ter no seu consciente o sim e o não para relacionar outro corpo, para que a harmonia continue a consentir no mesmo espaço de tempo e sendo um para o outro e de outro para um, para que as consciências seja consentido por dois corpos que esteja em concordância por sentido de corpo e espírito. Esse sentido de corpo e espírito é para o relacionamento social. Essa é a estrutura aqui, ok? Há duas formas rápidas de conhecer o sinal dos atos que esteja em movimento. Primeiro, espírito e corpo para a consciência emocional. E segundo, corpo e espírito para o relacionamento social. O corpo e espírito é o sacrifício que Jesus ofereceu para Cristo, para a unificação dos corpos de Cristo e sendo aceito por Cristo para o sinal da morte do relacionamento social. Muito bem dito isso, muito bem. Muito bem dito isso. Aqui está o espaço do corpo e o relacionamento social, certo? É Jesus estando aqui, ele tendo total domínio com esse corpo aqui, porque ele é espírito aqui, ele é espírito aqui, tá? Ele é espírito aqui. E passando em determinada situação aqui, pode colocar vida, como tem dito, vida aqui e corpo aqui. Pode colocar vida aqui. Por isso que eu estou sinalizando ele. Mas tudo bem. Porque o corpo e a vida, ele é assim, tá vendo? Corpo e vida. Ele dá o sentido, o corpo dá o sentido da vida por causa, né? Por causa desses atos, dessa vida que nós temos. O corpo tem, por si, ele tem a vida. Então, ele tendo total, sendo espírito aqui, ele tendo aqui a consciência, ele passou aqui por essa imagem, né? Esse corpo aqui, e pegou a vida de Emmanuel, veio a vida de Emmanuel aqui. E aqui ele ficou prostrado, né, como um relacionamento social falso, falsificado, e caiu tudo no relacionamento social. Vou repetir essa leitura, né, porque eu explicando ali, vamos dizer de novo, dentro desse contexto, dentro dessa explicação, vamos refazer a leitura. Há duas formas rápidas de conhecer o sinal dos atos que esteja em movimentos. Primeiro, espírito e corpo. Espaço de corpo para espaço de corpo. Espírito de corpo para espaço de corpo. Para consciência emocional. Espaço de corpo e consciência emocional. Segundo, corpo e espírito do relacionamento social, ok? Para o relacionamento social. O corpo e espírito é um sacrifício que Jesus ofereceu para o Cristo, para a unificação dos corpos de Cristo e sendo aceito por Cristo, para o sinal da morte do relacionamento social. Entende isso, irmãos? Viu? É assim que a gente entende as coisas, dessa forma, ok? E com este conhecimento podemos conhecer claramente que Emmanuel, ele representa o espírito e corpo, representando a consciência emocional desta consciência, certo? Jesus representava o corpo e espírito do relacionamento social. E com estes dois atos podemos conhecer claramente que nenhum e nem o outro é o Cristo de Deus, pois o Cristo de Deus não pode ser materializado no corpo e nem
e nem encarnar, pois este Cristo, ele se aplica para todos os corpos de Cristo, para a disciplina do corpo. Muito bem dito isso, tá, irmão? Guarde isso nas suas consciências, ok? Podemos até ter a sua ideologia no corpo e sendo o próprio anticristo, porém ser a verdade do Cristo jamais. E sendo que, com muito conhecimento, o anticristo, estando ele no seu tempo exato, ele pode representar a consciência de Cristo no espaço do corpo e podendo ser um com Cristo, porém ser a verdade jamais. Pois o Cristo é a aliança entre todos os corpos de Cristo e Deus, e tudo que temos desta consciência é o anticristo, e sendo de um corpo comum e da mesma forma, pois o corpo é comum e ponto final. Interessante isso, né, irmãos? Certo? Aqui está o relacionamento social e aqui está o espaço do corpo que representa a palavra da vida. Esse aqui está dividido para o relacionamento social e esse aqui dividido para o espaço, para a palavra da vida, a origem do corpo. Que Deus preservou foi isso aqui. Aqui no relacionamento social já não tem. Depois que ele volta aqui, aí Jesus governa no lugar dele, certo? Mas o que eu quero dizer a princípio, Deus vai repor isso aqui de volta. Eu já expliquei em blogs anteriores que existe várias formas, que tem forma de repor isso aqui, e, né, com o anticristo mesmo, Aí então entra Pedro II e Pedro I por relacionamento social, estando eles habitados dessa forma aqui, certo? Eu coloquei ele aqui, espírito, corpo e espírito. Aqui no relacionamento social ele vai ser anticristo, tá? Eu coloquei espírito aqui para a gente entender que isso aqui pode existir várias pontas, várias possibilidades, não é só o anticristo. E aqui eu coloquei ele dessa forma aqui, né? Porque uma determinada situação, a consciência oculta de Cristo, né? Que todos ocultaram, e a consciência e o espaço do corpo que está aqui. Mas o que vai valer mesmo, o que vai encaixar lá, é isso aqui, ó, corpo e espírito. Vai vir aqui no lugar de Jesus. Deus vai repor isso aqui pra gente. E nós vamos pegar o relacionamento social dessa forma, ok? Dessa forma aqui que nós vamos pegar, repor. Pedro II, que foi escandalizado também, ele vai ficar aqui com uma chaga mortal. Pedro II e Pedro I. A princípio, eu não sei qual deles que vai ficar no espírito, porque eu não calculei isso até então, mas por fim vocês vão entender, todas as coisas vão ficar alinhadas, nós vamos compreender cada coisa que está sendo dito com o tempo, ok? As numerologias vão alinhar, as expressões vão alinhar, tudo vai ser bem dito para que a gente possamos entender todos esses planos divinos que Deus está trazendo para nós, ok? Vamos continuar com essa leitura e vamos entender mais sobre o relacionamento unificado, ok? Jesus representava o corpo e o espírito do relacionamento social. E com estes dois atos podemos conhecer claramente que nenhum e nem o outro é o Cristo de Deus, pois o Cristo de Deus não pode ser materializado no corpo, nem encarnar, pois este Cristo, ele se aplica para todos os corpos de Cristo, para a disciplina do corpo. Podemos até ter uma ideologia no corpo e sendo o próprio anticristo, porém ser a verdade do Cristo jamais. E sendo que, com muito conhecimento, o anticristo, e estando ele no seu exato
no seu tempo exato, ele pode representar a consciência de Cristo no espaço do corpo, e podendo ser um corpo, e podendo ser um com Cristo. Porém, se é verdade jamais, pois o Cristo é uma aliança entre todos os corpos de Cristo e Deus. E tudo que temos desta consciência é o anticristo, e sendo de um corpo comum e da mesma forma, pois o corpo é comum e pronto final. Sempre quando tem um corpo, ele tem a ideia de gerar o ato consciente, que é a glória do corpo comum, ou a ideia de gerar o anticristo. Quando esse relacionamento social volta contra o corpo, é anticristo. Ele destrói todo o relacionamento social, ainda mais quando ele vem da ciência de Deus sobre uma intervenção divina. Tá, irmãos? Entenda isso. Entenda isso. Ok? E se por uma causa ele estiver representando o espaço de corpo, ele mesmo se perde do relacionamento social. E se ele estiver representando o Cristo, ele se perde do espaço do corpo. E sendo todos os relacionamentos unificados, pode representar um Cristo, mas um corpo não pode representar um Cristo. Nem com a sua consciência, porque este mesmo é do corpo, e nem com o seu relacionamento social, pois este mesmo é de Cristo, e que é para os bons e mau fruto da consciência de Deus, e sendo Cristo, e que permite o bem e o mal no espaço de corpo, e sendo de um para o outro e de outro para um. Várias explicações muito relevante, digamos assim, que prova que Cristo, que Jesus não é o Cristo, não é o Cristo, né? Em uma determinada situação, ele pode estar aqui no relacionamento social, porque ele é o anticristo, mas se ele está dando reflexo aqui, ele é o anticristo. A Bíblia significativa, ela passa várias ideias sobre isso, né? Existe, só muitas das vezes você procurar. Teve uma vez que eu entendi uma referência dela, quando Emanuel foi batizado, né, no corpo, que João Batista viera a batizar ele ouvia uma voz que vinha do alto, né, que vinha do alto, né, e dizendo: "Este é o meu filho a quem eu me comprazo", né? E nessa hora ele estava relacionando Emanuel como filho de Cristo, certo? E que este pai estava desabitado de Emanuel. Então, automaticamente, o Cristo veio do alto, e aqui do lado aqui, não, vamos fazer desse lado aqui. O Cristo veio do alto, e do lado aqui foi por relacionamento social, anticristo. Desceu, passou aqui e jogou logo no relacionamento social, como um triângulo. É sempre isso aqui, ó. Chegou, veio do alto, sim, e fez isso aqui, certo? E saiu para fora. Bateu no corpo e saiu. Isso aqui é para você entender. Aí ele veio consciente, vai para o corpo e já sai para fora. Aí saiu para fora, anticristo, não tem relacionamento social, né? É dessa forma que a gente vamos entendendo as coisas, ok? Vou fazer mais uma quarta parte, peço a vocês que participem, né? Se dediquem a aprender isso. Esse conteúdo é muito importante para que vocês possam conscientizar de todas as coisas que estão sendo ditas, para que a gente possamos alinhar as nossas expressões. Não permita que o medo controle a sua origem no corpo. Deixa ela livre, liberdade. Deus é tranquilo, tá, irmão? Tá tudo no controle de Deus. Deus é perfeito, grandioso. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito,
Obrigado pela dedicação. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe a nossa consciência entre a vida e a morte.